Peguei aqui essa da internet ficar. Bem-vindo, Raul. Tudo bem? Não sei se você viu o tema da live, que a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos, sejam quais forem, né? Inclusive familiar. E se tiver uma pergunta, pode até fazer. Deixa eu ativar as perguntas. Esperar ele comunicar para mais algumas pessoas. Hoje é um dia que tem muitas lives, né? Deixa eu mandar aqui. Bom, e vai ficar gravado também. Como tem sido esse período, Raul? Você sempre tá aqui com a gente, sempre acompanha as lives, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre o tema de relacionamentos. Relacionamentos no geral, né? Como que tem sido difícil. Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas com dificuldade, né? De se relacionar com as pessoas em casa, com o esposo, com a esposa. Muitos casamentos complicados, né? E com familiares. Bem-vinda, Kelly. Tô esperando aqui, fazendo uma introdução para ver se chega mais alguém, para não pegar no meio do caminho, né? Mas vamos começando, depois a gente vai deixar gravado aqui. Então eu tenho recebido muitos relatos de pessoas com dificuldades, pedindo orientação de como fazer para se dar melhor em casa, com os familiares, com os filhos, com o cônjuge, com a esposa, porque a gente está numa situação onde a gente ficou confinado em casa e com isso a gente estava muito distraído do que eram essas relações, né? Quando a gente está fora de casa, a gente estava distraído e de repente a gente se vê numa posição de olhar, né? Eu brinco que é toda a sujeira que estava embaixo do tapete, ela apareceu. Então, um grande ponto que eu vejo, se nós formos falar de relacionamentos qualquer tipo, né? Não o foco específico no relacionamento afetivo, amoroso. Em quaisquer relacionamentos, eu acho que o grande problema é que a gente não sabe dar o espaço, nós não aprendemos a se dar o espaço e a dar o espaço ao outro. E eu entendo que isso tem bastante a ver com a nossa própria cultura, né? Com a cultura do brasileiro, que nós somos criados nesses montes, né? Nessas junções. Bem-vinda, Flávio, bem-vindo, Fabi, Sil, bem-vindos. Então, o tema relacionamentos, então o que eu percebo? Nós, brasileiros, só para eu retomar, nós fomos criados muito aglutinado, vamos dizer assim, e a gente tem uma grande dificuldade de entender os limites nosso e dos outros, né? E começa muito mais pelo nosso. Quando a gente tem a dificuldade em dizer não, quando a gente acha que se nós dissermos não, a gente vai magoar o outro. Quando a gente fala o que é importante para nós, a gente não consegue fazer isso. Nessa aglutinação que a gente foi sendo criado, tudo sempre muito próximo e muito junto,
sendo que em outras culturas a gente vê... eu tive muitos anos com a minha cunhada, ela é chinesa, e a gente vê completa diferença, né, de como que é americanos, que eles são criados para o mundo. Nós não, nós somos criados muito aglutinados. E tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? E essas aglutinações, elas nos tiram da nossa própria essência. Porque a gente se confunde, a gente entra naquele emaranhado familiar e a gente se confunde de que somos o outro, né? E muitas vezes casamentos acontecem até para sair desse emaranhado inconscientemente, sem que a gente perceba, e a gente acessa outro emaranhado, né? Então, um ponto que eu gosto de colocar, um exemplo é assim: pense numa célula. Como que é uma divisão celular? Existe lá quando a gente está crescendo, quando a gente é criado, quando o feto é criado, a célula ela se multiplica. Só que quando ela se multiplica, ela existe um processo de multiplicação e ela se separa e viram duas, certo? E a gente não consegue, não aprendeu a fazer isso com as relações familiares. Então, a gente vai lá e duas pessoas se unem, só que elas ainda estão ligadas àquela célula familiar inicial. Então, ela não consegue viver aquele relacionamento, porque aquela família, ela não tem aquela própria célula, né? Constelação fala um pouco sobre isso, mas eu não me aprofundei na constelação. Então, é como se fosse uma mandala. A gente tem uma mandala, que é a nossa família, de quando nascemos criança, pai e mãe, certo? Ou quem for. E aí, existe uma outra pessoa que tem a outra mandala dela, né? E aí, essas pessoas se casam. Só que elas não conseguem, o certo seria elas desconectarem dessa aqui para ela formar a família, o núcleo familiar, uma nova célula, né? Uma metáfora, um modo de falar. E o desconectar dessa célula anterior não quer dizer que a gente não vai mais ver, que não vai estar próximo. Quer dizer que as decisões, as escolhas, a vida tem que ser dessa nova família, desse novo núcleo familiar. E aí, com toda essa questão nossa cultural, dessa aglutinação, a gente se prende nos dois emaranhados. Então, aí tem uma família nova, com duas pessoas, né? Às vezes surgem os filhos, só que está vivendo uma triangulação, né? Porque está vivendo parte daquela célula e parte dessa célula. E muitas vezes a gente vê isso, a gente consegue dar um exemplo aqui em forma de crença. Na minha família sempre foi assim. Minha mãe sempre fez assim, meu pai sempre fez assim. Tá, ele sempre fez assim. Qual que é o seu jeito? E isso são as crenças que nós vamos carregando, né? E aí a gente pega tudo isso, independente de ser um relacionamento afetivo, a gente pega tudo isso e coloca as pessoas trancadas numa casa e ainda conectadas, por mais que não estão fisicamente, muitas vezes, junto com a outra família, só que toda a vida é baseada na família de pai e mãe. Então, na constelação a gente é falado muito assim, que você tá de costas para o mundo e de frente para os pais, sendo que precisaria estar de frente para o mundo, né? E o de costas para o pai não quer dizer que a gente está abandonando, quer dizer que ele é o grande, os pais são os grandes, nós somos os menores e a gente está indo para frente. Quando a gente está de frente, a gente está vivendo, esperando muitas vezes inconscientemente aprovação, ou a gente troca de lugar e quer cuidar, né? Cuidar do pai, cuidar da mãe. Não cuidar no sentido de, quando está doente a gente precisa estar ali. Cuidar de, eu preciso fazer as escolhas, eu preciso arrumar a vida dele, ou é dela, ele tem problema com o financeiro, eu preciso ajudar, ou ela tem problema com ansiedade e depressão, eu preciso ajudar. Só que a gente vai lá e interfere no livre-arbítrio. Por quê? A gente, por amor, quer ir lá e mudar aquele problema daquela pessoa. Só que aí a gente, por amor, a gente tira a oportunidade daquela pessoa de decidir. E isso acontece o tempo inteiro, simultaneamente. E aí a gente acha que o que é melhor para nós é melhor para o outro.
Então, quando a gente passa, por exemplo, a expandir a consciência, que nós que estamos aqui já não somos melhor ou pior do que ninguém, mas nós já tiramos bastante camadas da nossa consciência pra gente entender quem a gente realmente é. E aí a gente vai lá e interfere no livre-arbítrio. E aí, se a gente fala em casais, qual grandes partes que a gente vê de problema? Expectativas. As expectativas são criadas sempre por nós. E aí as expectativas, elas envolvem a não comunicação também. Então a gente tá lá assim, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer alguma coisa, na minha cabeça está claro de que aquele outro, né, que o marido, o esposo, o que for, que o parceiro, ele sabe, a gente acha que ele sabe, a gente acha que ele tem que deduzir. Aí a gente já gerou uma expectativa, porque a gente tá achando que ele precisa deduzir. A gente gerou essa expectativa, ela não vai ser cumprida. Porque principalmente quando a gente fala de um casal hétero que tem o homem, que é completamente diferente a mente de como ela funciona da mulher, né? A mulher, ela, até mesmo por conta de filhos, ela tem essa questão de enxergar tudo o que está acontecendo, já está no sistema. E aí, o que a gente percebe? A expectativa é frustrada. Quando a gente tem essa expectativa frustrada por uma coisa que a pessoa nem falou, ela nem falou que era importante para ela, não falou que aquilo machucava ela, não falou o que ela esperava daquilo, e aí a gente se frustra, não fala novamente e começa com as indiretas, ou começa, bate uma porta, bate uma louça, bate alguma coisa na mesa, e começa aquelas formas de quê? De tentar chamar atenção, sendo que muitas vezes o outro tá em Nárnia, nem percebeu que aquilo aconteceu. E aí eu vou dar um exemplo clássico disso. Independente de quem faz isso no casal, né? Tem casais que são mais as mulheres, tem casais que são mais os homens, ou se são casais homo, tem uma divisão. Um vai fazer mais a tarefa da casa, por exemplo, né? O que acontece? Deixou uma toalha ou não lavou uma louça, o outro, que é o que normalmente faz, chega, vê aquilo lá, ele não fala, ele não cobre e começa a ficar com ódio interno, começa a bater e fazer, se machuca porque está extremamente cansado, está extremamente estressado, não gostaria de fazer aquilo agora, vai fazer muitas vezes por raiva e sendo que o outro não está nem ali, né? Isso mesmo, Sil, querer que o outro adivinhe. E a gente faz assim o tempo inteiro. E a gente cria isso principalmente lá na infância, como eu sempre falo. E daí a gente começa a ver grandes frustrações. Então, quem que pensou, quem que sentiu e quem que tá com aquela conversinha na mente? A gente. O campo é nosso, a raiva tá ficando pra gente, a irritação tá ficando pra gente, a mágoa tá ficando pra gente, só que fica acumulado. E quando aquilo fica acumulado, ele vai começar a ir para alguma parte do corpo, que aí a metafísica traz muito isso, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em casos mais profundos de mágoa mesmo, é amar a água, né? É a água no pulmão, tem muito a ver com as doenças pulmonares, né? E aí a gente vai buscando esses reflexos no corpo, na mente, na emoção, em estresse, e aí a gente não consegue atender. E grande parte disso nos atendimentos que eu faço é só uma questão de alinhamento de expectativas e entender o perfil de cada um, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são muito mais comunicativas, que normalmente elas vão ser pessoas mais bagunceiras, e a gente tem aquelas pessoas que são mais metódicas, que precisa de tudo planejado, de tudo certinho, de tudo registrado. Só que o que é importante para cada um. E aí um começa a criticar aquilo no outro, porque aquilo a gente não tem. Então, eu sou mais bagunçada, eu sou comunicadora, eu falo, eu gosto de festa, eu começo um monte de coisa. E pro outro a gente tá ferindo, só que a gente não sabe da onde que vem. Da onde que vem esse problema? De relacionar-se, né?
A caixinha de perguntas, ela tá aberta aí. Se alguém tiver alguma pergunta prática, é até legal que a gente coloca aqui como exemplo, tá? E aí, quando a gente deixa de falar, que não é o vomitar, não é o gritar, não é o brigar, está num momento de tensão, acalme, reflita, percebeu que tá com aquele comportamento de bater, não faça. Já colocou o inimigo ali, né? Já colocou o lençol no inimigo. Então não faça, não tome aquela ação. Não tomando aquela ação, espera baixar o momento de tensão, comunique. Olha, eu achava na minha cabeça que você poderia ter lavado a louça. Sei lá, tô dando um exemplo, tá? Eu achava que você poderia ter lavado a louça, sendo que o outro não tinha nem noção, né? Então é importante a gente começar a ir vendo esses alinhamentos, porque aí também vamos falar de outra expectativa. Um casal lá se casou e de repente tá começando, tá fluindo, e de repente um começa a reclamar do outro. Ah, mas você não faz comida todos os dias. Por que que aquela pessoa precisa fazer comida, né? Porque é a obrigação de um ou de outro. Sendo que aquela pessoa ela não tem habilidade, ela não gosta de fazer aquilo, mas ela tem muitas habilidades. Ela gosta, sei lá, de arrumar a casa, de limpar a casa. E aí começa-se normalmente em rodas de amigos. Ah, é fulano ou a fulana, ele faz isso, ou ele não faz isso, ou ele faz aquilo ou não faz aquilo. E começa em forma de indireta esses apontamentos e eles ferem profundamente. Só que, de novo, está no meio de uma roda de pessoas, muitas vezes não entra naquele tema, guarda, e aí chega no outro dia, vamos dar um exemplo que é de fazer comida. A pessoa não faz comida e recebeu uma crítica sobre aquilo. O que acontece? Toda vez que ela precisa fazer a comida, ela já está com aquele sentimento reverberando ali. Ou ela está fazendo por obrigação, porque ela acha que ela deve, porque o outro falou, ou ela está fazendo com mágoa, com tristeza, com algum sentimento. Então, é muito problemático, né? Essa questão de nós não nos posicionarmos e esperar sempre o reconhecimento do outro. Porque o outro nem percebe que a gente fez. E aí, no meio de uma tensão, de uma discussão, começa, você não dá valor, porque eu faço tal coisa e você não faz. E isso serve para pai e filhos, mãe e filhos, quem mora junto, principalmente, né? Nesses âmbitos familiares. E o que eu sempre gosto de falar? Nós nascemos na família, principalmente família sanguínea, né? Família que nós precisávamos nascer pra gente evoluir. Nós escolhemos vir nessa família, né? Só que essa família, até que a gente entenda e cure aquele comportamento e aquela crença, ela vai apertar todos os botões. Ela vai apertar os botões do amor, daquilo tudo que emana amor, e ela vai apertar os botões da raiva. Então, quem aí tem alguém na família? Relações de irmãos, muitas vezes tem isso. Que aquele irmão vai lá e aperta aquele botão. Ou aquele familiar aperta algum botão. Botão é uma forma de falar, né? Deixa eu ver a pergunta aqui do Rodrigo. Sobre o campo, como funciona para as pessoas que são adotadas? Quando se faz a constelação familiar, deve-se considerar a família biológica ou a de criação? Olha, Rodrigo, eu não sou consteladora, tá? Então eu não te responderia assim, porque não é um conhecimento que eu tenho, eu seria imprudente em fazer dessa forma, tá? Mas tem algumas coisas que dá para você ir acessando para entender o nível de comportamento, né? Por quê? Vamos supor, tá? Tô dando um exemplo. Uma pessoa que ela foi adotada. Pode ser que ela tenha sentimentos de rejeição. Não é uma regra, né? Cada um vai ir para um lugar. Pode ir para um lugar de vítima, pode ir para um lugar... Ah lá, a Sil, ela é consteladora, pode considerar a família biológica. Mas nesse sentido que eu estava falando,
pensar nesses sentimentos que nós geramos. E aí a gente consegue trabalhar a partir desse lugar, né? Por exemplo, eu tive a minha mãe que faleceu, eu era criança. Então, quase todas as memórias eu bloqueei. Eu não era tão pequena, mas eu bloqueei. Então, quando eu comecei esse processo de expansão, foi muito difícil eu acessar o que eu era antes dos 9 anos, o que eu sentia, o que eu gostava. Aquilo não vinha, porque existia muita dor, né? De uma criança que a mãe estava vivendo um dia e no outro não estava mais, porque não foi um processo, foi rápido, né? Então, imagina só o quanto que aquilo deixou aquela criança, a minha criança, dentro de um bunker, né? De um bunker. E qual que foi a forminha, que é o arquétipo que eu entrei? Eu não entrei no arquétipo da vítima. Poderia ser, né? Muitas pessoas entrariam, só coitadinha, porque perdi a mãe. Mas eu entrei no arquétipo da forte. Então, a forte que não expressa sensações, que não expressa que foi difícil, né? Olha, até difícil pra mim falar, ainda mesmo trabalhado muito, eu sorrio falando disso, por conta do papel e do lugar que eu assumi. Então, se a gente pensa nessa questão de adoção, independente da constelação, depois você pode procurar até a Sil, o que acontece? Olhar para esse lugar, qual a forma que nós nos colocamos, né? Porque a linguagem do universo, ela é uma linguagem arquetípica. E a gente fala, se for falar de Jung, são 12, né? 12 arquétipos ali. E a gente entra como se a gente vestisse aquela roupa, né? E muitas vezes pode ser a roupa do herói, né? E nesse caso, no meu exemplo, se a gente vai falar, eu fui constelar, mas como cliente, como paciente. Eu assumi o lugar, eu mudei, eu assumi o lugar da mãe, da minha mãe. E é inconsciente. E aí isso vai reverberando para todos os lugares, né? Isso vai reverberando até inclusive para a empresa. Você vai lá e nunca está no seu lugar, porque você vai assumindo as posições. Eu vivi no mundo corporativo por muitos anos e com treinamento de times, então você vai percebendo onde que precisa olhar. Então eu espero que tenha te trazido alguma clareza, né? Principalmente nessa questão de olhar o que essa criança precisa, porque muitas vezes é ela falando. E aí vamos voltar às relações? O que acontece? Tem um adulto aqui e outro adulto aqui, né? Só que, o que tá acontecendo? É como se tivesse uma criancinha aqui, que é a criancinha de cada um, falando tudo no ouvido pra ele o que ele tem que falar. Esse aqui fala tudo pra esse. Então aí entra numa discussão. Ai, mas você não me dá valor. É a criança que tá falando, né? Você não me dá valor, você não me valoriza. É aquela criança esperando o reconhecimento da mãe ou do pai, né? Inconscientemente, que são as crenças, e a outra lá. E aí a gente pega 2 adultos trabalhando como 2 crianças. Se a gente conseguisse olhar uma imagem, eu vejo muito assim, a Sabrininha cutucando aqui, né, falando o que precisa ser falado. E aí a gente tem 2 crianças feridas discutindo. Então, a maior parte das vezes, das situações, até às vezes na rua, a discussão ela acontece por conta daquelas crianças que não foram curadas e que tem muita coisa para trabalhar ali, né? Eu sempre dou um exemplo da Laura Gutman, acho que esse livro aqui, ó, esse azul e esse verde, muito legal. Ela é uma psicóloga argentina. Ela faz um trabalho incrível com essa questão da gente buscar no nosso estudo biográfico qual que foi essa forminha que a gente entrou, né? E por quê? Esse assunto, gente, a mente consciente, ela tem um guarda, né? Eu falo que ela tem um guarda que ela não deixa a gente acessar. E esses registros todos estão na mente subconsciente, que é os 95% das nossas ações diárias. E aí existe um guarda que não quer que a gente entre. Então, por que a gente fala de nomeação? O que acontece? Normalmente, a mãe é o grande amor da vida da criança,
certo? Tem casos de exceção que a gente tem umas tramas familiares problemáticas, né? Mas, na grande parte da maioria é. E se não é, a criança tem a essência que gostaria que fosse, certo? E aí, imagina um animal. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Ele nasce e ele vai para o peito da mãe, vamos pensar num mamífero, num cachorro, num gatinho. Ele vai para o peitinho da mãe, fica mamando, fica ali se aconchegando até a hora que ele está pronto para sair. E nós, como seres humanos, vamos lá, tiramos muitas vezes, né, via cesárea, colocamos no berço e já começa a sensação de desamparo materno a partir dali. Então não é porque a mãe foi uma bruxa ou não. Isso vai acontecer com a minha filha, eu estudo muito e também ela vai ter essas sensações. Porque faz parte da evolução que a gente tá e faz parte da família que a gente vê para trabalhar aquilo, né? Então a gente vai ter sensações, quase todos os seres humanos têm alguma sensação de rejeição. Qual que é o maior medo do ser humano? De se posicionar, de falar em frente. É um medo de rejeição. Qual que é o medo, por exemplo, tem gente que não abre uma live que vai ter uma ou duas pessoas, como a gente começou aqui. Por quê? É o medo de rejeição. E como a gente tem que fazer isso? Trabalhando aquela criança, né? Porque é o ego que tem medo de ser exposto, que tem medo de ser rejeitado. E aí, o porquê que a gente conecta tudo isso com as relações? Porque a gente tem que entender que as pessoas operam na sua qualidade, na sua potencialidade máxima, só que elas operam a partir das crenças da criança, principalmente dependendo do grau que ela tá de expansão de consciência. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente começa a expandir, a gente começa a apontar, porque a gente começa a perceber e a gente começa a apontar a criança do outro. E aí, de novo, a gente tá no julgamento. Lembra que existe um guardião no subconsciente. Automaticamente você fez aquele apontamento daquela ferida, é como se viesse um leão. Porque muitas vezes, nos relacionamentos afetivos principalmente, para onde que vai o julgamento? É da sua mãe, é do seu pai, isso vem de lá, isso é assim por conta disso. E aí é como se pegasse e enfiasse o dedo na ferida, onde aquele guarda vem e tampa. Ele fechou o bunker. Ele fechou a mente subconsciente e acabou. Aquilo ali entra num momento de tensão. E aí não se resolve nada. Então, por isso que é importante não deixar chegar nesse momento de tensão, ou se chegar, esperar passar, para colocar as cartas na mesa, para falar aquilo que você sentiu, não apontar o que o outro fez. Olha, eu me senti desta forma perante isso que aconteceu. Não é você fez isso. Por quê, gente? Existem formas e formas de criticar, né? Crítica é crítica, né? Crítica é crítica, não tem o que falar. Só que a gente tem que entender quando ela é um julgamento. Que é, por exemplo, a gente tem que criticar o fato e não a causa. Deixa eu dar um exemplo. O fato que me incomodou é que o fulano não lavou a louça. É um fato. Só que pra onde a gente vai? A gente pega a nossa espadinha lá e vai. Você não lavou a louça por isso, por isso, por isso, por isso. A gente vai lá e fala a causa. Só que a causa a gente não sabe. A causa muitas vezes a gente não sabe. Eu dei um exemplo da louça, mas coloque aqui, aí em um exemplo que vocês tiveram recentemente de alguma desavença com alguém, né? Porque muitas vezes a pessoa tá fazendo o que ela é aquilo ali. A gente se incomoda porque a gente queria que ela fosse de outra forma. E aí a gente vai lá com a espada e a gente fere, né? Então é importante a gente pensar como que a gente tem usado isso e como que a gente consegue trabalhar. Porque, gente, experiência própria, tá? Experiência própria. Eu estudei muito isso, principalmente depois que eu me divorciei. Porque não existia um grande problema, um grande fenômeno e simplesmente entendemos que não dava mais. E aí o que aconteceu? Eu fui estudar. Por quê? Né? Por quê? E justamente por isso, porque eu era uma pessoa que queria mudar o outro. Só que cada um tem o seu tempo.
Então, por isso que a gente tem que falar o que tá pesando pra nós. Olha, isso não está legal pra mim, não me faz feliz e não me faz bem. E pra você, como que isso funciona? Entende? Porque daí a gente começa a conseguir arrumar. A gente começa a conseguir a se relacionar de uma forma mais saudável, né? E nesses momentos que a gente tá, muitas pessoas trancadas, principalmente quem tem crianças em casa, tem que fazer lição, precisa estar fazendo as coisas online, tem as tarefas de casa, as pessoas estão trabalhando no online. Ficou muito tumultuado tudo isso. E com essa tumultuação, né, o que acontece? A gente entra em momentos de tensão muito rápido. E às vezes um momento de tensão não é o outro. É aqui, veio um trabalho, a gente tinha milhões de tarefas, não conseguimos cumprir. Aí o outro só foi lá e trouxe a faísca. E aquela faísca virou um fogaréu. Então, no momento veio uma questão que incomodou e irritou, respire e pense, por que eu estou irritada? É porque ele falou isso? Ou é porque eu acabei de, sei lá, ver um monte de e-mail aqui que eu não dou conta de responder? Ou eu vi que eu tenho um monte de coisa para entregar e eu não consigo entregar? E aí o outro só falou uma coisinha e aí a gente explode, né? E com as crianças, então, isso acontece profundamente. E aí lembra que a gente vai ter esse reflexo dessa criança lá na frente, no adulto que ela vai ser. Só que aí, de novo, não adianta a gente ir para aquele lugar de culpa e ficar só lá se culpando de que errou. Não usar isso como muleta, mas errei, da próxima eu vou tentar acertar. Né? Eu estou sendo o melhor que eu posso ser até aqui. Porque todo ser humano, independente do nível de consciência, ele está trabalhando na potencialidade máxima. Na potencialidade máxima. Você acha que alguém acorda querendo errar? Você acha que as pessoas acordam? Eu acordei querendo errar. Eu acordei querendo explodir. Eu acordei querendo não falar. Eu acordei querendo ficar irritada. Eu acordei querendo ficar com raiva. Ninguém acorda dessa forma. Ninguém quer o ruim. Só que aí a gente não acolhe. A gente não se acolhe, quanto mais o outro. E aí viram pessoas no limite do limite o tempo inteiro. Então, estando sempre a uma faísca de explodir. E claro que se a gente fala de campos morfogenéticos, a gente está atraindo mais do mesmo. A gente está atraindo mais situações para que a gente sinta aquilo, que é uma forma que o universo está entendendo como um imã, né? É isso que quer, chegou, pedido aceito. Então, vão vir situações de irritação de outros lugares, porque o universo fala inglês ou português. O universo, ele fala em energia, né? Eu sempre dou um exemplo. Eu dou um exemplo até de uma palavra que aqui no Brasil é um palavrão, mas em Portugal é um pão, né? Qual a palavra que é? Então, se o universo ele entendesse em linguagem, como que ele ia ficar maluco, né? Então, ele entende em energia. Então, não adianta eu tô falando, eu amo, eu sou amor, eu sinto, como você é maravilhoso, como você é maravilhosa. Mas internamente não é aquilo que tá sentindo. O universo não tá ouvindo o que a gente fala. Ele tá ouvindo o que a gente sente, né? Ouvindo o modo de falar. Ele tá emanando e tá ressoando o campo. E simplesmente vão vir mais daquilo. Então pensem aí, que calo que aperta normalmente em vocês? Qual que é o gatilho que o outro aperta? Por quê? Quando a gente entende que nós somos 100% responsáveis pelo aquilo que nós vivemos, dá um baque, mas fica muito mais fácil de resolver, porque se a gente é 100% responsável, a gente é 100%... eu posso mudar 100% de tudo. Eu posso mudar 100% da minha realidade, né? E aí vem muitas questões, as pessoas vêm muito com o vitimismo. Mas eu vou casar e eu sempre, sei lá, eu sou traído, eu sou traída. Tá, você está ali por quê? Por escolha, né? O fulano sempre vem e acaba comigo.
Porque a gente se permite sentir que está sendo acabado. Porque é a sensação que nós emanamos, é aquilo que nós damos valor do que aquilo vem. Aquela situação vem. Não é o problema que é o problema. O problema é o que nós sentimos e achamos daquilo ali. Que é um reflexo, é um espelho. O outro ele está vindo como um espelho para me mostrar aquilo que incomoda. Quantas vezes a gente tem alguém que a gente se irrita só de olhar alguma coisa, principalmente que é um familiar. Ai, não gosto do jeito que a pessoa pega no garfo, não gosto do jeito que a pessoa mastiga, ou eu não sei por que a pessoa põe essa parte daqui em tal lugar, por que pega o controle e põe aqui. Se perguntar, o que em mim está irritando? Porque de fato, não é o colocar o controle ou alguma coisa do tipo. É algum gatilho que está sendo acionado. Que pode ser como, por exemplo, nossa, eu não tenho coragem de, sei lá, comer tudo bagunçado assim. Eu não tenho coragem de ser quem eu sou. Muitas vezes pode ser. E aí o outro está sendo um espelho e mostrando aquilo para nós. E claro que nas relações afetivas e nesse momento que estamos passando, isso potencializa vezes 1.000.000. Então, por isso é importante o respirar e tentar estar no aqui e agora. Porque se a gente vai só pro futuro ou só pro passado, a gente vai ficar ou remoendo problemas que já passaram, ou a gente vai ficar lá só no futuro e a gente não vai estar no aqui e agora para perceber. A gente só percebe isso, gente, o que em mim está pedindo isso? O que em mim está se magoando? Se a gente está no aqui e agora? Porque senão a gente vai na ação e reação, no bateu e levou. E no bateu e levou, o conflito ele aumenta o tempo inteiro, tá? Então, se alguém aqui tiver mais alguma pergunta, foi bem legal. Eu vi que o Rodrigo disse que esclareceu, que bom. Se alguém tiver... tem alguma pergunta aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. E quando descobrimos que é espelho? Ah lá, que legal. O que fazer? Uma ótima pergunta. Um primeiro ponto. Descobrir o que é espelho já é um ótimo caminho, porque já está ficando o nível consciente, né? Já está indo para o consciente. Tá, isso em mim está incomodando. Perguntas, a melhor forma de evoluir nessa vida é com perguntas. E as perguntas podem ser para nossa própria mente. Porque, gente, a mente, ela é um banco de dados, né? Então é como se fosse várias gavetas. Então ela é um banco de dados que ela tá lá cheia de situações. Quando a gente faz uma pergunta para nossa mente, ela não vai descansar até achar a resposta. Deixa eu pegar uma água. Entendeu? Então, enquanto a gente faz uma pergunta para ela não para de achar a resposta. Quando a gente vai lá e fala assim, ai, Flá, que legal. Depois vai ficar gravada. Quando a gente fala assim, engasguei. Quando a gente fala assim, por que eu faço isso? Ela começa a achar no banco de dados. Entendeu? Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Não adianta. Parece que tem uma peninha na minha garganta fazendo cosquinha. Então, dos espelhos, coloque a mente para fazer essa pergunta. Então, o que em mim está sentindo isso? Porque você já sabe qual é a sensação. O que está sentindo? Raiva? Mágoa? Tristeza? Vitimismo? Qual é a sensação que você foi? Aí vai lá, para, se concentra um pouquinho. O que em mim está sentindo raiva? O que em mim busca esse reconhecimento? E aí a gente começa a espelhar. E é muito lindo, né? É difícil, mas é muito lindo porque é a única forma da gente curar. Se a gente vai lá de novo e taca embaixo do tapete
vai voltar. E vai ficar num looping infinito e a nossa vida vai ficar repetindo por ressonância aquelas situações até a gente curar. Só termina quando acaba. Só termina quando cura. É esse o processo. Então, não tem como. E provavelmente, gente, cada um vai ter os seus gatilhos aí. Eles vão acontecer sempre no mesmo lugar. No mesmo lugar, assim, na sensação. Mas vai estar no trabalho, vai ser assim. Vai estar numa loja, vai ser assim. Né? As pessoas que têm irritação. Do outro dia eu falei de rejeição, hoje vamos falar de irritação. Elas vão sempre atrair situações para elas se sentirem irritadas. E aí como que é que a pessoa sempre fala? Ai, o fulano me irrita. É o fulano que irrita. É eu que me irrito com o fulano. O que no fulano me irrita? Ai, porque ele fala alto. Tá, por que eu me irrito porque ele fala alto? Porque o problema não é o que ele fala alto. É porque ele tem coragem de falar alto e eu não teria? Né? Porque aí a gente vai decodificando a nossa mente e achando as crenças. Porque se a gente não acha o endereço do GPS, como que a gente vai pedir pro GPS pra lá? Se a gente não tem o endereço, como que a gente vai botar no GPS pra gente ir pra aquele lugar? Nossa mente é a mesma coisa. A gente tem que achar a forma de bugar ela, né? Eu faço isso diariamente. Hoje mesmo, tinha programado a live, ia fazer aqui, e minha mente começou numa aceleração total, porque eu tava nos projetos. Eu falei, mas sou eu que mando, eu já sei como que eu faço. Eu peguei e saí caminhar. Caminhar não tava funcionando, eu começo a correr. Eu comecei a correr, acabou. Né? Então, eu busco fazer o exercício porque quero ficar forte? Não, eu entendi que pra mim a forma de eu conseguir fazer exercício é pra minha mente ficar boa, logo eu fico com um emocional melhor. Só que, vamos lá, o exemplo que eu dei agora. Exercício físico, tá? O que te faz querer fazer o exercício físico? Eu quero ter um corpão. Tá, esse não é o principal. Você quer ter um corpão pra quê? Eu quero ter um corpão para agradar o outro, para que gostem de mim. Ou eu quero ter um corpão porque eu vou ter saúde. Né? Porque se a gente estiver buscando no reconhecimento, é a garantia da ruína. Quantas pessoas que vai lá, consegue e volta. Por quê? O motivador, né? A motivação, que é o motivo para agir, motivo para ação, o que está fazendo ela agir, não a motiva de fato. Entende? Então, exercício, enquanto eu fiquei buscando, eu quero fazer porque eu quero ficar com o corpo mais torneado, não funcionava, porque aquilo não era realmente uma motivação para mim. Quando eu entendi que a minha motivação para me exercitar era a minha cabeça, o meu emocional, eu consegui ter consistência. Então a gente sempre tem que procurar os caminhos de GPS da nossa mente. E aí a gente vai, porque ela é danada, né, gente? Ela é danada. Ela trabalha pra deixar a gente no instinto de sobrevivência, pra gente economizar energia, pra gente ficar no quentinho, pra gente falar que é o outro, pra gente ficar na zona de conforto, pra gente não mudar nada. Só que a gente está aqui, como que é o processo de cocriação? A gente precisa pensar, a gente precisa sentir, a gente precisa agir. A gente precisa de ação. Só que a gente tem que entender qual a ação a gente vai fazer a nossa mente funcionar, né? Então, qual que é o motivador para arrumar uma relação? Seja ela qual for. É porque é bom ter um casamento legal. Não é motivação. Não vai ser o suficiente. Tem que achar um motivador, uma motivação, um motivo para agir, um motivo para fazer diferente. Qual a motivação? A pessoa que está aceitando, por exemplo, ser sempre traída. Qual que é o nível de amor próprio que essa pessoa tem para ela aceitar aquilo? Por que ela está aceitando aquilo?
né? Então é importante a gente pensar em tudo isso. Como nessa situação que me machuca muito, que eu já falei muitas vezes aqui nessa relação, por que eu continuo aceitando? O que em mim aceita isso? O que em mim quer isso? Né? E aí a gente vai conseguindo colocar essas respostas pra mente. E aí a gente pode pôr pra mente cósmica também, né? Antes de dormir, intencionar. Olha, eu estou com essa dificuldade, eu estou com esse problema, sei lá, com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa. E eu não estou sabendo como fazer. Entrega pra mente. Me ajude a encontrar a resposta de como lidar com essa situação. Como eu resolvo esse atrito que eu estou com o fulano, pode ser um colega de trabalho. Como eu resolvo essa situação que eu estou com problemas financeiros. E aí a gente vai entregando e automaticamente essas respostas vão aparecendo, né? E aí a gente tem que estar no aqui agora pra gente estar atento a essas respostas, né? Essas sincronicidades que aparecem, tá? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa eu ver aqui na caixinha. Então, deixa eu pensar até em alguns exemplos que vieram pra mim. Arriscar, né? Alguns casais, um quer mais arriscar e o outro quer segurança. Isso tem muito a ver com os perfis, tá? Cada um tem um perfil e uma forma de agir. E aí, um quer arriscar, um quer, sei lá, mudar de empresa, mudar de planos, mudar de cidade, arriscar alguma coisa. Só que o outro, ele tem um valor muito profundo de segurança. E isso vira um conflito, porque vira o ego. Você não aceita minha ideia, e você não aceita a minha ideia. E aí começa as duas criancinhas de novo brigar. O meu jeito é o certo. Então por isso que é muito importante, e nos treinamentos eu coloco muito, essas ferramentas para que a gente entenda tudo isso. E aí é como se tivesse um mapa para agir com o outro. Nossa, isso daqui, eu tô tendo esse conflito. Olha lá naquele mapa. Nossa, é verdade, aquela pessoa, eu vou ferir ela, né? Eu vou ferir ela. Então, um exemplo aqui, né? Eu e a Luísa, eu tenho um valor de liberdade. Ela tem um valor de segurança. Só que uma não pode romper com a outra. Vai acontecer, mas a gente já sabe. Na hora que acontece, a gente vai lá e olha, né? Porque numa sociedade é importante a gente olhar para isso também. Porque senão não funciona. É um relacionamento. É um relacionamento assim como um relacionamento afetivo, né? Então, eu vou ter a liberdade, querer o novo, vamos novos projetos e tal coisa. E ela vai ter a segurança de precisar pensar e planejar e tal. Então, aí a gente vai achando o quê? O caminho do meio, né? Então, por isso que essas ferramentas são importantes, tá? Até essa semana aqui a gente vai colocar como lançamento um curso que vai ser no dia 16 de maio, tá? Se vocês sentirem aí o chamado, já anota a data, que a gente vai construir tudo isso, que pode ser com casais ou não casais, né? Pra que a gente entenda e tenha clareza. Não tá aqui, né, o quebra-cabeça. É o que tem o outro. Tem um quebra-cabeça que a gente monta, que aí a gente tem as nossas próprias peças e a gente entende como a gente age. E aí se a gente junta com um sócio ou com um relacionamento, né, afetivo, ou eu moro com o irmão, moro com um amigo, é muito legal, porque a gente começa a entender como que cada um funciona e aquela situação, aquela relação fica muito mais fácil, tá? Então, gente, é isso. Fernando, bem-vindo. Chegou agora. Falamos um pouco hoje sobre esses relacionamentos, sejam eles familiares, sejam eles sociedades, sejam eles afetivos, como que a gente consegue equilibrar para que a gente tenha
uma paz um pouco maior em meio a tudo isso que a gente está passando. E pensar que essas relações todas estão ao nosso serviço para a gente evoluir, né? São pessoas que aparecem para que a gente olhe aquilo que a gente precisa curar, como um grande espelho. E é isso, tá? Eu vou deixar gravado aqui. Depois vocês, quem não assistiu desde o começo, pode assistir, pode compartilhar com quem precisa ouvir. E uma boa noite para vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma questão mais específica que quiser mandar lá por direct, de repente a gente consegue gravar algum vídeo, claro que sem colocar o nome e tudo isso. E a gente explica para um, pode ser que explica para todos. Às vezes o problema que um tem é um problema que muitos estão passando, tá? Eu que agradeço, Rodrigo. Fico feliz em ter contribuído aí, tá bom? Um beijo e um ótimo descanso para vocês.